E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Rei Afogado. Nesse vídeo a gente vai tratar de mais uma variante do Gambito do Rei, que vai ser a linha principal. Vamos começar a colocar os lances no tabuleiro. Para entrar no Gambito do Rei a gente começa com E4, as pretas têm que responder F5, E5, e o branco agora joga F4, me adiantei um pouco aqui. A ideia do branco, então, como a gente tratou no vídeo, que eu fico repetindo, que é a introdução ao Gambito do Rei, se você quiser ver quais são as principais ideias em geral nessa abertura e quais são as linhas que o branco pode escolher jogar e que o preto pode escolher jogar, clica no card que está aparecendo aqui em cima ou no vídeo de introdução pelo link que está na descrição desse vídeo. Como eu já passei essas ideias iniciais naquele vídeo, eu não vou repetir muito. Para entrar na linha principal, as pretas têm que aceitar esse peão sacrificado aqui em F4 com E toma F4, e agora com esse lance as pretas já criam uma ameaça na posição, que é jogar a dama para H4. Se o branco perder tempo aqui, jogar um lance que não lida com essa ameaça de dama H4, as pretas vão ter a mão livre para jogar dama H4 cheque, e o branco não vai poder responder com G3 porque o peão em F4 controla o quadrado de G3, e aí essa não seria uma opção viável. A única alternativa é mover o rei. O branco teria que jogar rei para E2, bloqueando o bispo, a dama e colocando o rei na segunda linha, o que já é um desastre na abertura. Isso limita um pouco as opções que o branco tem para responder nessa linha, porque, como eu disse, ele tem que lidar com essa ameaça de dama para H4. Então, existem duas opções que o branco pode escolher aqui para lidar com dama H4 e desenvolver de uma maneira que respeite a ideia de jogar um gambito, né? Desenvolver com iniciativa. O lance principal que a gente vai ver, para entrar na linha principal, que é uma opção das pretas a propósito, o branco tem que jogar cavalo para F3. Ele ao mesmo tempo desenvolve e controla o quadrado de H4, agora não tem dama para H4. A outra alternativa seria jogar bispo para C4, e aí desenvolver com o olho em F7, começar a colocar pressão nesse ponto fraco, e de fato o branco está permitindo dama para H4 cheque nessa posição, mas a ideia dele é ter tirado o bispo de F1 para poder responder dama H4 com rei F1, e agora o branco vai tentar argumentar que o rei dele não está tão inseguro nessa posição, e o custo de ter o rei em F1 para poder ter jogado o bispo para C4 vale a pena. Essa é uma linha que a gente vai ver em outro vídeo. Para jogar a linha principal, que a gente vai aprender agora, o branco tem que jogar cavalo para F3. Nos últimos vídeos nessa série do Gambito do Rei, a gente viu já o contra-gambito Falkbeer, que é D5 nessa posição, e a defesa Fischer, que é D6 nessa posição. Se você quiser ver algum desses outros lances, eu também vou deixar na descrição o link para a playlist do Gambito do Rei. Essas duas opções são lances extremamente viáveis que as pretas têm aqui para tentar jogar da maneira certa, né? Como eu expliquei nesses outros vídeos, qual que é a maneira certa do preto jogar o Gambito do Rei? Ele precisa tentar segurar o seu peão extra e ao mesmo tempo não ser amassado, né? Tentar desenvolver e tentar segurar as ameaças do branco. Ou outra maneira de jogar é devolver o peão e usar o fato de que você está devolvendo esse peão extra para tentar desacelerar a iniciativa do branco. A gente vai ver uma linha nesse vídeo que ilustra isso que eu tô falando. D6, que é a defesa Fischer, que a gente viu no último vídeo, joga no espírito de tentar segurar o peão e ao mesmo tempo não ser amassado, como eu falei. A ideia das pretas nessa linha é controlar o quadrado de F4 para que o branco não possa tomar esse peão facilmente e ao mesmo tempo jogar de uma maneira segura e que priorize desenvolvimento para conseguir chegar numa posição final onde as pretas têm um rei em segurança e sobrevivem ao ataque do branco, à iniciativa do branco. O contra-gambito Falkbeer já é uma linha na qual as pretas jogam com outro espírito. Em vez de aceitar o gambito, aceitar o peão que o branco está sacrificando, o preto busca sacrificar um peão ele mesmo e aí virar o jogo e tentar jogar com a iniciativa ele mesmo. A linha principal é uma das linhas do Gambito do Rei que joga nesse espírito de tentar segurar esse peão em F4, solidificar ele e depois começar a desenvolver. Tem que ser reconhecido que isso é uma maneira arriscada de jogar. Você está sendo bastante materialista nessa linha principal. Você pegou esse peão extra em F4, você quer segurar ele de qualquer jeito e você tem que aceitar que para segurar esse peão você vai ter que fazer lances que não são lances de desenvolvimento. E no tempo que você está gastando para solidificar esse peão em F4, o branco vai estar desenvolvendo. Vai chegar um ponto lá na frente onde o branco tem uma vantagem significativa de desenvolvimento e de fato você conseguiu segurar o seu peão extra, mas o branco vai começar a criar problemas e criar ameaças, você vai ter que defender precisamente
corretamente. É importante salientar isso porque não vale de nada eu te mostrar os lances, você decorar os lances e aí quando você for jogar uma partida, invariavelmente coisas diferentes vão acontecer e você não vai estar preparado para lidar com esses lances diferentes porque você só memorizou as linhas e você não faz ideia do porquê você está jogando esses lances. Então desde já entenda que se você clicou nesse vídeo para aprender a linha principal e jogar, ela é uma linha nesse estilo. Aceite que você vai ser atacado, não tem como negar isso. As outras linhas nas quais talvez você não vai ser atacado ou não vai ser atacado tão significativamente são aquelas nas quais ou você devolve o peão ou você contra-gambita esse peão. Então eu recomendo que se você acredita que o seu estilo é mais alinhado com tentar puxar a iniciativa para o seu lado, a minha recomendação vai ser o Contra Gambito Fall, que é só clicar na playlist do Gambito do Rei e aprender a jogar com esse outro vídeo. Mas tudo bem. De fato, no nível alto, como as pretas no nível alto sabem defender de maneira muito precisa, em termos de percentual, a linha principal é a linha que traz melhores resultados. É a linha na qual as pretas ganham uma porcentagem maior das partidas. Então vamos lá, qual que é o lance que caracteriza a linha principal nessa posição? É o lance G5. Pode parecer um lance meio duvidoso, porque de fato, toda vez que você avança um peão no xadrez, você deixa fraquezas para trás, e como os peões não voltam, essas fraquezas são relativamente permanentes. E G5 é um lance que ao mesmo tempo faz uma concessão de enfraquecer um pouco alguns quadrados, ele também alcança um propósito extremamente concreto nessa posição, que é solidificar esse peão em F4. E aqui o que acontece? Se você perder tempo, se você permitir de brancas que o preto jogue tudo que ele quer, que ele realize seus sonhos nessa posição, o preto vai jogar H6, bispo G7 e vai ficar extremamente feliz porque ele transformou esse peão em F4, que costumava ser um ponto fraco, num peão extremamente fortalecido. Essa cadeia H6, G5, F4 vai ser extremamente difícil de quebrar de brancas e aí o preto consegue meio que virar o jogo. Esse F4 vai deixar de ser uma fraqueza e passar a ser um ponto forte na ala do rei. Então o branco ele tem que jogar de uma maneira para não permitir isso. Você não pode de brancas jogar de forma lenta aqui, porque se você der esses dois tempos H6, bispo G7, as pretas consolidam o peão extra na ala do rei, vai ser muito difícil você provar compensação. Então explicando isso, fica muito claro entender o porquê o lance principal do branco aqui é H4 nessa posição. H4 é basicamente o único lance. Isso porque H6 e bispo G7 é uma ameaça imediata nessa posição. Você não tem tempo a perder de brancas aqui. Se você quiser impedir isso, tem que ser agora. A única alternativa que você tem a jogar H4 nessa posição seria jogar bispo C4. Isso pode parecer um lance um tanto impreciso porque, como eu falei, você não está lidando com essa ameaça de bispo G7. Inclusive, bispo G7 é um lance nessa posição, mas um lance ainda mais ambicioso que o preto pode tentar é G4, atacando seu cavalo. E a ideia dele é a seguinte: lá atrás, quando você jogou cavalo F3, você argumentou que estava lidando com a ideia de dama H4 cheque com cavalo F3, mas agora seu cavalo vai ter que mover. Só que não, porque o branco não vai mover o cavalo nessa posição, ele vai jogar roque. E esse é um lance extremamente interessante. Esse é o Gambito Muzio. É uma linha de sacrifício de peça, o que é muito raro você ver na abertura. Isso ajuda a ilustrar o fato de que o Gambito do Rei é uma abertura extremamente romântica. Ela veio da era romântica no xadrez no século XIX, no qual a galera jogava essas maluquices de sacrificar peão, sacrificar peça, tudo pelo ataque e pela iniciativa. A gente vai ter um vídeo específico nessa linha, então eu não vou tratar aqui. Mas só para ilustrar o fato de que se você não desafiar G5 imediatamente, a sua única alternativa é permitir G4 e sacrificar seu cavalo. Porque se nessa linha com bispo C4, G4, você mover esse cavalo, aí você vai ser atropelado na ala do rei. A dama H4 tá vindo, F3, G4, então não faz nenhum sentido jogar dessa forma. Você tem que ou atacar essa cadeia logo, ou priorizar desenvolvimento e sacrificar esse cavalo. Então vamos lá, o branco vai jogar H4 nessa posição, único lance viável. E aqui o que acontece? Ele tá desafiando o seu peão em G5. Agora o peão está atacado duas vezes e defendido apenas uma. H6 não funciona porque ele toma e está cravando o peão, a sua torre que está em defesa no canto. E F6 é pior ainda, porque o branco agora vai tomar com o cavalo, dama H5 tá vindo, essa diagonal ficou muito exposta, o cavalo tá segurando F7, você tá completamente perdido aqui.
então não dá para defender esse peão nem com H6 nem com F6, o que significa que a sua única alternativa de pretas aqui é jogar G4, avançar o peão. E o que acontece? O branco agora vai mover o cavalo para o centro e ele deixou de defender H4 com o cavalo, mas o lance H4 também traz o quadrado de H4 sob controle da torre, o que é extremamente útil. Agora o branco pode esquecer esses problemas de dama H4, porque, como eu falei no vídeo de introdução ao gambito do rei, F4, por mais que seja um lance agressivo, também é um lance que dá opções agressivas para as pretas, porque você enfraquece muito essa diagonal que está levando diretamente ao seu rei. Com esse lance H4, o branco tanto alcança o propósito de desafiar sua cadeia de peões em G5, quanto traz o quadrado de H4 sob controle. Agora o branco está pronto para jogar de maneira mais livre e começar a trazer as peças para atacar. Com esse lance, o branco está atacando também o peão de G4, tanto com o cavalo quanto com a dama. E aqui a gente vai ver a linha que eu mencionei mais cedo, que é aquela na qual as pretas tentam devolver o peão para botar o pé no freio dessa iniciativa do branco. Essa linha é caracterizada pelo lance D6 agora, desafiando o cavalo. O melhor lance é cavalo toma G4. Aqui, obviamente, você não vai querer tomar esse cavalo e entregar seu bispo por um cavalo por nenhum motivo. O melhor lance é seguir desenvolvendo com cavalo para F6, cavalo toma F6, dama toma F6, cavalo para C3. Sempre é um lance interessante quando você vê a dama do seu adversário em F6. Cavalo C3 ameaça cavalo D5 batendo na dama, e o preto pode segurar essa ameaça com C6, mas um lance ainda mais comum é cavalo para C6, permitindo cavalo D5 e jogando dama para G6. Aqui você argumenta que, beleza, você permitiu cavalo para D5 com o tempo na sua dama, mas você moveu a dama para um quadrado útil, porque agora você está ameaçando dama para G3 cheque, que seria catastrófico. O branco não pode jogar cavalo toma C7, aparentemente ganhando essa qualidade. Depois de rei D8, se ele tomar em A8, dama G3 e você está completamente perdido. Então, o branco precisa lidar, depois de dama para G6, com essa ameaça. Ele joga D3 nessa posição. É o lance único. Todo o resto dá uma vantagem para as pretas. Isso porque agora você liberou o quadrado de D2 para mover o rei. Dama G3, você vai responder com rei D2. Óbvio, rei E2 perde para bispo G4 com raio-x na sua dama. Então, rei D2 é único aqui. E pode parecer que as pretas têm uma grande iniciativa, né? Você foi forçado a mover o rei. Só que o que acontece aqui é que essa situação do rei tá em D2 não vai ser tão prejudicial à posição do branco, porque ele vai colocar o freio no seu ataque ou forçar a troca das damas. E aí, se as damas saírem do tabuleiro, o fato do rei estar em D2 se torna quase irrelevante. Lembra que as brancas também têm essa ameaça no bolso, que é cavalo para C7, então isso limita um pouco os lances que você pode jogar. O melhor lance aqui seria cavalo para E7, desafiando esse cavalo em D5 que defende o quadrado de E3. A ideia aqui do preto é tomar o cavalo e liberar a dama E3 e seguir com o ataque. Só que aqui tem um lance equalizador pro branco, que é dama para E1. Como eu falei, ou a gente troca as damas, ou você volta sua dama, cavalo C7, enfim. Então o melhor lance aqui seria tomar a dama, e aí a gente entra no final igual. Ou seja, essa é uma linha na qual você devolveu o peão para equalizar as coisas. É viável jogar dessa forma, mas não é muito no espírito do gambito do rei. Normalmente as pretas jogam para tentar segurar o peão e sobreviver à iniciativa e ao ataque. Por isso o lance mais comum aqui é cavalo para F6, você não entrega esse peão. Na verdade entrega, né, porque de fato o peão tá atacado duas vezes, tanto pelo cavalo quanto pela dama, mas você, ao mesmo tempo que põe um defensor em G4, põe um atacante em E4. Se o branco tomar G4, você toma E4 e preserva o peão extra. Por isso, normalmente o branco não toma, ele vai seguir desenvolvendo com bispo para C4, um lance de desenvolvimento extremamente natural. Agora tá colocando pressão em F7. O melhor lance para defender aqui é D5, bloqueando a visão do bispo a F7. Se ele tomar de bispo em D5, você toma de volta com o cavalo e neutraliza o ataque. Então é preferível para o branco tomar com o peão, e isso bloqueia o bispo, e agora você vai tapar essa diagonal jogando bispo para D6. O peão não avança, então esse bispo ficou meio que neutralizado nessa posição, e ao mesmo tempo você ataca o cavalo. Por isso o branco vai querer jogar D4, tanto defendendo o cavalo no centro, quanto abrindo um ataque no peão de F4, que é uma ideia extremamente comum e natural no gambito do rei, você tomar o centro e ao mesmo tempo atacar o peão de F4 e tentar recuperar esse peão. Então, para defender o peão, as pretas jogam cavalo para H5, segurando o quadrado de F4. Aqui o branco normalmente faz o roque, ele tem que continuar jogando rápido para manter a vantagem de desenvolvimento, e ao mesmo tempo ele traz um atacante ao quadrado de F4. Agora está atacando tanto com a torre quanto com o bispo. Mas ao mesmo tempo
tempo, lembra que eu falei, a torre de H1 estava segurando o H4, agora que a torre foi para F1, H4 está no ar. Então tem esse jogo duplo aí, você ataca um peão, mas ao mesmo tempo deixa um no ar, e isso faz com que as pretas possam continuar com um peão extra. Então normalmente o preto faz o roque aqui também, coloca seu rei fora do centro, porque torre para E1 estava vendo, você perderia se você permitir torre para E1 e seu rei ficar em E8. E agora o que acontece? Tanto o peão em G4 quanto o peão em F4 estão atacados. Porém as pretas têm a oportunidade de tomar de volta em H4 e criar algumas ameaças, como a gente vai ver já já. Isso limita um pouco as opções do branco, não é como se ele pudesse tomar qualquer peão assim, porque dama para H4 é um lance perigoso. Por exemplo, digamos que de brancas você saiba contar, né, e veja, eu tenho 2 atacantes contra um defensor, vou tomar F4 de bispo, e aqui esse é um lance perdedor, dama para H4, G3 está vindo, se G3 for jogado, dama para H2 é uma ameaça de mate, e o rei branco está em apuros aqui, as pretas estão ganhando. Então, o branco não vai querer jogar bispo para F4. Cavalo toma G4 já é um lance viável, mas não muito no espírito da posição. O lance no espírito da posição, para as brancas aqui, é torre toma F4. Um ótimo lance, de fato, o melhor lance na posição, sacrificando a qualidade para tirar uma peça menor das pretas que estava jogando. Porque o que acontece? As pretas vão tomar em F4 e bispo toma F4. O que o branco ganhou com esse sacrifício da qualidade? Ele ganhou mais uma peça em jogo, porque ele trouxe o bispo para F4 com o tempo, e ele tirou uma peça das pretas que estava em jogo, que era o cavalo que estava aqui em H5. Isso faz com que a vantagem de desenvolvimento do branco se torne ainda maior. Agora ele tem um bispo em F4, um bispo em C4 e um cavalo em E5. Olha essas peças, né? Isso aqui é o sonho do jogador de Gambito do Rei. Agora as pretas têm que tentar aclamar alguma vantagem jogando dama toma H4. Aí você ainda tem essas ideias de G3 e dama H2. Porém, o melhor lance, o lance fino aqui pro branco é G3. Agora o seu peão não avança, porque o do branco avançou, dama H2 nunca vai ser ameaçado agora, e ele tá atacando a sua dama de quebra. Agora a gente tem que mover a dama para H5 e cavalo para C3, trazendo mais uma peça pro jogo. E olha para essa posição. As pretas têm material a mais? Sim, elas têm uma qualidade a mais, né? Tem uma torre contra uma peça menor. Mas nessa posição, agora, não no longo termo, lá num final, onde você vai ter uma torre contra um cavalo. Agora, você preferia ter esse cavalo em E5 ou essa torre em A8, longe do jogo e 2 peças que ainda não estão participando? É muito perigoso jogar essa posição. O computador vai dizer que as pretas têm uma vantagem microscópica aqui, mas você tem que levar em consideração a prática, o que você consegue jogar e quais são os seus limites como jogador. Será que você realmente tem toda essa habilidade técnica de defender posições quando o branco tem um cavalo em E5, bispo em F4, bispo em C4, cavalo em C3 e você tem só a sua dama em jogo? Beleza, esse bispo tá em jogo, mas não tá fazendo muita coisa, pelo menos por enquanto, além de bloquear esse peão, o que deixa esse bispo em C4 meio que sem alvo. Mas quanto tempo leva para o branco jogar bispo para D3 e trazer o bispo de volta pro jogo mirando H7? Não tá tão longe assim de acontecer. Outras ideias aqui, o branco poderia tirar o rei da primeira, tirar a dama da primeira, jogar a torre para H1. Cara, isso aqui é uma posição perigosa. Não leve em consideração a avaliação do computador de maneira cega, né? Não vamos ligar o computador aqui e dizer que é -1 para as pretas, vou jogar porque é a melhor linha, é a linha que o computador sugere, que dá a maior vantagem. Beleza, você não é o computador. Se você quiser pegar a linha principal para jogar, tudo bem. Não tô dizendo que não é viável, que é uma linha ruim, porque você tá dando muita iniciativa pro branco. O que eu tô dizendo é, estude, pega essa posição e estude com o computador, veja partidas de mestres, veja como bons defensores conseguem neutralizar a iniciativa do branco e tente aprender com eles. A gente tem que admitir que não é uma tarefa fácil jogar de pretas essa posição. E por outro lado, é uma tarefa facílima jogar de brancas essa posição. Os lances de ataque vêm de maneira extremamente natural. Até isso você tem que levar em consideração, porque se você estiver jogando isso num controle de tempo rápido, 3 minutos sem incremento, 5 minutos sem incremento, o branco vai jogar os lances mais naturais, que são os primeiros que vêm à mente, vai colocar pressão em você, e se você der uma escorregada,
não importa nada o fato de que você tem um pouquinho de material a mais aqui. Então essas são as linhas que eu tinha para mostrar para vocês e essas são as ideias que eu queria compartilhar. Espero que tenha ficado bastante claro as ideias por trás de cada lance e que as minhas recomendações do que jogar de acordo com seu estilo e as minhas ressalvas de cuidado com relação a essa posição, cuidado com aceitar material no Gambito do Rei, e tomando peão, e tomando qualidade, e o branco vai desenvolvendo, pode ser muito perigoso jogar essas posições. A minha recomendação é, se você vai ser materialista contra o Gambito do Rei, estude, saiba muito bem o que você está fazendo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado com isso. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa nos comentários que eu estou sempre respondendo. Espero que você tenha gostado. Beijinho do Rei Afogado e tchau!